Então, estamos aqui com a professora Astrid, que foi nossa professora semestre passado, para falar sobre as memórias dos professores. Vamos começar falando sobre a família. O que você sabe sobre a origem da sua família, professora? Então, a minha família, por parte de mãe, eu conheço bem a origem, né? O meu avô nasceu no Brasil entre guerras, né? E o pai da minha mãe, então, veio da Alemanha, da ilha de Riegel, na Alemanha, que era a Alemanha Oriental. E a minha avó, por parte de mãe, ela foi filha de uma cigana que foi roubada de uma tribo húngara. Né? Então, a família, por parte de mãe, tem isso, né? Tem os vikings escandinavos e os alemães. Na família, por parte de pai, é mangue. Não tem como saber, né? Eu sei que tem pessoas indígenas, eu sei que tem negros, pelos fenótipos que vão se apresentando na família. Mas a gente não reconhece a origem, não sabe de onde veio, né? Não consegue identificar isso. Inclusive, a minha avó, mãe do meu pai, ela não sabia nem quem era o pai dela, né? Ela não tinha o registro do pai na certidão do nascimento. Então, eu sei que a gente veio de camadas bem populares, né? Sim, interessante essa mistura que se fez, né? Uhum. E o que faziam seus pais, professora? Como eles se conheceram, se casaram? Então, meu pai era técnico de ginástica olímpica, chamava ginástica olímpica na época, hoje ginástica artística. Foi técnico da minha mãe e a engravidou adolescente. Então, eu sou fruto disso. Inclusive, minha mãe chegou a competir nas paralelas assimétricas grávida de mim. Nossa, grávida. E podia? Não podia. Não podia. Podia, né? Detalhes. E qual que foi a escolaridade dos seus pais? Eles tinham hábitos também de leitura? Tinham meios para ler? Então, meu pai é filho desse meu casal de avós, né? Que meu avô era capataz de fazenda. Quando ele ascendeu na vida, ele virou o cara que fazia o trilho de ferro. Então, trabalhava com fundição, né? Que é a primeira escala da antiga RFFSA, Rede Federal de Aviação Férrea, né? No Brasil. E o meu pai não teve acesso, né, a livro, a formação cultural no lar que ele tinha, meu avô e minha avó. Meu avô só sabia assinar o nome, a minha avó fez até a 3ª série, mas também lia muito mal. E o meu pai concluiu, então, o ensino médio, na época ginásio, né, e fez, como ele era atleta de ginástica olímpica, ele conseguiu uma vaga na universidade para fazer educação física. Né, que naquela época não era tudo só por vestibular, né? Os grandes atletas também tinham uma cota, né, que podiam ingressar. E assim, meu pai então se tornou professor de educação física e justamente por esse destaque na ginástica artística, ele também foi chamado, depois de um tempo de ser professor na escola, para lecionar na Universidade Federal de Santa Maria, sem ter feito concurso, pelo coronel Milo Aintra, que era o pessoal da ditadura na época que coordenava, né? E diante dessa história, toda a sua família, o que eles pensavam sobre a escola? Qual que era o pensamento deles a respeito da escola? Então, meu pai e minha mãe são muito diferentes sobre esse ponto de vista, né? O meu pai, que veio das camadas populares mais empobrecidas, tinha uma visão completamente adaptada da burguesia. Por quê? Porque ele fez o doutorado dele naquele convênio MEC-USAID e foi para os Estados Unidos fazer o doutorado. Meu pai ficou 6 anos nos Estados Unidos e voltou de lá, por exemplo, dizendo que o melhor sistema de avaliação é quando tu estabelece na turma que um vai tirar 10, 2 vão tirar 9, 3 vão tirar 8 e o restante obrigatoriamente vai tirar abaixo de 7, vai aumentando a competição entre os alunos, né? Então ele é essa pessoa hoje, né? Que foi, na verdade, virou um intelectual que defende o projeto da classe burguesa. A minha mãe, que veio da família mais abastada, né? Não rico, porque nenhum imigrante veio para o Brasil porque tinha grandes posses, vieram porque estavam tudo miserável. Teve acesso à educação privada, não estudou na escola pública como meu pai, e fez o doutorado, em vez de ir para os Estados Unidos, ela foi para a Alemanha, né? Então ela caiu num outro contexto cultural também, né? De formação da fenomenologia, com Merleau-Ponty, e voltou para o Brasil com outra ideia, então pensando o ensino a partir do Piaget, e tinha um outro comprometimento com a escola, né? Tinha uma outra visão, então, do que era avaliação, o que era ensino. Sim, eram visões bem distintas, só bem que você fala agora. Agora mudando um pouco o assunto sobre sua infância. E quando você nasceu, onde sua família estava morando? Então, como o meu avô
teve um processo no terreno que ele comprou e que foi um negócio mal feito, que foi tirado dele. Eles não tinham dinheiro para pagar a residência própria. Então, até os 3 anos de idade, eu morei com meu avô e minha avó, meu pai e a minha mãe e meus 2 tios na mesma casa. Nossa. Né? Justamente porque todo mundo trabalhava um pouquinho e isso ajudava, então, a fazer a renda da família, né? Aí, depois dos 3 anos, o pai e a mãe saíram para morar num chalezinho de madeira. Eu lembro até hoje que eu tinha um coelhinho, né? E foi isso. E você poderia descrever um pouco mais do lugar que mais marcou a sua infância? E quais eram as suas brincadeiras preferidas naquela época? Nossa, eu brincava muito numa banheira de louça que tinha no quintal do meu avô e da minha avó. Tinha uma figueira do lado, eu pulava da figueira para dentro dessa banheira louçada. Eu me lembro assim que era o supra-sumo, né? Eu gostava muito de brincar também. O avô tinha um galpão lá no fundo, onde era o antigo chiqueiro. E aí depois a gente se apropriou, as crianças, fazer local de brincadeira aquilo lá. Então assim, eu lembro muito disso, né? De colher frutinha, picar, botar um açúcar e tentar vender pros vizinhos, fazer uma vendinha na frente de casa. Eu tive aquela infância de brincar na rua, sabe? Que hoje as crianças quase não têm, né? Eu tive pular sapata, amarelinha, brinquedo de roda, tudo isso. Ah, minha infância bem boa, bem boa. E na sua casa, como que era a rotina, assim, do dia a dia? Então, a minha mãe é bipolar, né? Então, rotina foi um problema na minha vida. É um problema, inclusive, até hoje, assim, né? Eu não fui uma pessoa que fui habituada desde cedo com rotinas, né? Eu pulava muito de galho em galho, porque os 2 trabalhavam, então eu ia pra casa de uma avó, pra casa de um avô, ficava com um tio, né? Fui muito pro trabalho com eles, né? Tanto é assim que, pra mim, a universidade é quase uma segunda casa, né? A gente fazia festa de Natal na universidade, nas férias era colônia de férias. Então, assim, a universidade é um espaço muito familiar pra mim também. Você teve contato com ela desde muito cedo. Desde muito pequenininha. É uma visão diferente pra quem só chega depois do ensino médio, depois de qualquer momento da sua vida aqui, né? Por isso que eu sofro tanto de ver ela dilapidada hoje desse jeito. Ah, imagina. O que você sentiu quando começou a frequentar a escola? Qual que era a sua relação com a escola? Então, a minha relação com a escola ela é um pouco atravessada pela minha relação com o esporte. Eu me tornei ginasta, né? Não por querer, por ser filha de pai e mãe, com 3 anos de idade. Nossa. Então eu ganhei uma vaga numa escola privada justamente por ser atleta. E eu ingressei, na época era jardim e depois a gente ia para a primeira série, que hoje é o 2º ano, né? E eu entrei no jardim, com 1 mês de jardim, os professores fizeram uma banca e avaliaram que o meu grau de desenvolvimento e de aprendizagem tinha que ser para a primeira série. Então eu entrei muito nova, porque eu faço aniversário em janeiro, e eu era muito desencontrada da minha turma. Mas veja, essa é uma observação que os adultos faziam pra mim, porque eu nunca me senti fora do lugar. Não senti que estava demais, não senti. A única coisa que eu sentia é que eu tinha muita sobrecarga de treino fora do horário da escola, né? Então assim, eu já trabalhava, vamos dizer assim, desde cedo, né? Porque o treino era praticamente um trabalho também. Muito esforço que exigia, né? Mas esse negócio de pular uma fase, eu conheço muita gente que foi convidada a pular um ano. Minha mãe perguntaram à minha mãe se ela queria que eu pulasse um ano. Mas ela falou que não, porque ela achou que pular do prezinho pro segundo. Aí ela achou que não, porque daqui a pouco o aprendizado do primeiro era muito fundamental. E se eu perdesse aquilo, eu poderia ficar prejudicada no segundo. Aí nisso ela decidiu não. Mas eu conheço muita gente que pulou. Eu sempre brinco, eu não sei pintar, recortar, colar, eu tenho várias falhas. E sobre a escola, qual que é a sua formação? Onde a professora estudou? Agora eu queria que a professora falasse da sua formação, tipo, desde o início, dando uma pincelada sobre desde o ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação. Então, enquanto eu fui atleta, eu fui bolsista nessa escola privada, né? E isso me garantia também uma posição de destaque, né? Porque eu fui seleção gaúcha, fui seleção brasileira, então assim, tinha uma moral dentro da escola que não era da minha classe social, mas pelo desempenho. E assim, eu lembro que eu fui uma pessoa que vivi muito a escola, eu morava muito pertinho da escola, eu ia de manhã, voltava para casa, almoçava e de tarde eu estava na escola de novo, eu passava o dia na escola. Então quando eu não estava treinando, eu estava aprontando, por exemplo, levando girino pro chafariz da escola, para produzir sapo. E eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer assim, eu sempre fui uma liderança muito contestadora, né? Inclusive minha mãe foi chamada várias vezes na escola, porque eu fiz vários movimentos, assim, desde né? já, professora? Pois é. A gente tinha uma professora que não gostava de ensinar e entrava na sala e dizia que não gostava de ensinar. E aí a gente fez um movimento para dizer, professora, você tem que gostar de ensinar, ou se você não gosta, você tem que pelo menos ensinar.
Daí a minha mãe foi chamada na escola e a psicóloga, né, pedagoga, disse que eu poderia ser uma líder negativa, contou. Aí a minha mãe disse, eu não vejo nada de negativo nisso, né, só vejo de positivo. Ou seja, resultado disso eu perdi minha bolsa e fui para a escola pública. Então, mas eu me lembro assim que essa escola privada, eu lembro até hoje que eles diziam que trabalhavam com a concepção rogeriana, porque era uma escola metodista americana, né? E eu tentei entender o que Roger pressupunha naquela época, né? E ele tinha uma educação toda voltada pela liberdade, pela escolha dos alunos. Então, assim, como é que eu vou dizer? Eu me fortalecia dentro da escola pelos argumentos também que eu levava, né? E aí a gente conseguiu fazer centro acadêmico, diretório estudantil, mesmo na escola privada, né? Eu lembro até hoje, a nossa chapa competiu com uma chapa da UDR, vocês nem devem saber o que é isso, União Democrática Ruralista do Caiado, né? Que defende o latifúndio, os grandes empresários. Então teve uma representação disso na escola, disputando o movimento estudantil. Desde já. E aí, quando eu fui para a escola pública, aí minha vida ganhou mais sentido ainda, porque daí eu entendia o baco mesmo, né? Entendi as diferenças sociais, pude conviver com pessoas que estavam ligadas à pastoral da juventude da Igreja Católica, que na época tinha o projeto de transformação. Então, cheguei a fazer formação com esse pessoal. E aí conheci um pouco da esquerda, conheci que podia pensar outras coisas, que tinha outros projetos para o mundo. E aí eu fui da União Secundarista dos Estudantes, já no ensino médio. Desde E aí me engajei nessa luta, né, pela educação pública, desde lá. E a sua formação depois do ensino médio, a graduação, pós-graduação, como é que foi? Então, aí eu engravidei no final do ensino médio. Eu me lembro até que eu parei de estudar no meio do ano, fiz vestibular no final do ano e passei em 7º lugar no vestibular da UFSM. Em primeiro lugar no meu curso, eu fiz Educação Física. Eu lembro até hoje que o dia que eu fui fazer minha matrícula eu estava em dúvida entre Direito, Filosofia ou Educação Física. Nossa, que distinto! Como eu estava grávida, eu pensei, eu não tenho muita escolha, eu preciso trabalhar. E na Educação Física eu já trabalhava, eu era professora de dança em academia. Aí eu acabei, né, assim, por uma visão bem utilitarista mesmo, né, optando por aquele curso que me permitia sustentar minha filha, então, que estava no ventre já. E aí eu fiz toda a graduação, né, com filho, trabalhando, mas sempre atuando no movimento estudantil. Fui professora de escola desde o primeiro semestre. E a professora fez pós-graduação, mestrado, doutorado? Aí depois eu saí da graduação, já professora substituta na Universidade Federal e professora numa escola privada, na escola pública e 2 universidades privadas que eu dava aula à noite. E aí passei no mestrado aqui na UFSC, na Educação Física em Teoria e Prática Pedagógica, juntei minhas coisas e vim embora. E aí depois do mestrado eu fiz um concurso na Federal do Paraná, passei nesse concurso, fui ser professora lá em 2000. E em 2014 pintou a aposentadoria da Olinda e teve a possibilidade da minha redistribuição para a UFSC, que foi quando eu caí aqui. Que legal. E desde então tá aqui, né? Isso aí. Que legal. O que a professora lembra da sua primeira escola? Você poderia descrever o prédio, o pátio, a sala de aula? Eu lembro tudinho, até do cheiro. Eu me lembro que tinha assim, eu treinava, né? Então o primeiro ginásio era um galpão de madeira. Hoje tem um ginásio Megatech lá, não sei o que, tudo. Mas assim, aquele galpão assim tremia inteirinho quando chovia, fazia barulho, rangia, tinha umas arquibancadas, mas era um lugar da zoeira, onde a gente ia se encontrar. Eu lembro do chafariz, eu lembro da cantina. A cantina, na frente da cantina tinha um piso de cimento queimado, que a gente patinava. Eu me lembro que a gente adorava ir pro recreio, todo mundo de patins, era uma confusão. Olha, eu acho a escola assim um espaço de socialização ímpar, embora de muita crueldade também, né? Então, eu sempre fui assim, como é que eu vou dizer, de defender os fracos e comprimidos, né? Então, sempre a galera do fundo, eu sempre me solidarizei com aqueles que eram estigmatizados, né? O que a professora mais gostava na escola? Do recreio. Do recreio. Que legal. Do recreio, era o que eu mais gostava, da possibilidade. E do contraturno, né? Que era a possibilidade de estar na escola livre, daquele monte de encheção de saco que os professores queriam que a gente fizesse, né? Que tirava a gente dos nossos reais interesses. E sobre os professores, o que a professora lembra? Eles influenciaram a professora na sua vida, tanto profissional quanto pessoal? Alguns professores no bom sentido e outros no mal, né? Outros professores que dizem, olha, nunca quero ser igual o fulano, né? Que eu acho que o aluno tem que saber que o conhecimento brota na cabeça do aluno e não se compromete com esse aprendizado. Mas eu tive muitos bons professores também que me marcaram muito, né? E uma coisa que me marcou bastante, assim, foi sempre pensar que o professor que me fazia mais pergunta
me ajudava mais do que aquele que me dava um monte de resposta. Então eu passei a confiar nos professores que me doutrinavam menos e que me faziam pensar um pouco mais. Mas eu me lembro do professor de história, de geografia, lembro assim com muito carinho, né, de entender a Revolução Industrial. Lembro também que na hora das provas, uma vez eu fiz uma prova com Deus, eu peguei a caneta e disse: Deus existe, agora Ele me dá a resposta certa. E aí Deus não me deu a resposta. Eu cheguei em casa e disse: mãe, eu não acredito mais em Deus, porque Deus não me ajudou na prova. Nossa, também um tapa na boca assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Né? Então, como essas coisas também estão relacionadas, assim, sim, né? São coisas marcantes e pessoas marcantes. Alguma coisinha assim sempre marca. Sobre sua juventude. Você passou a sua juventude no mesmo lugar? Como era? Quais eram as suas formas de lazer? Então, eu acho que eu sou praticamente aquela do capital humano mesmo, né? Porque eu acho que já fui investindo desde muito cedo em mim, nessa coisa, né? Desse filha de atleta, coisa e tal. Então, por exemplo, assim, eu faço balé clássico desde os 4, né? Eu fiz jazz contemporâneo, afro, moderno. Nossa, dança de salão, dança do ventre, dança indiana. Nem vou lembrar todos os tipos de dança que fiz, né? Fiz curso de expressão corporal, preparação para manequim, fui rainha dos balneários. Então, assim, eu fiz muita loucura nessa vida. Mas a minha juventude se encerrou muito cedo, porque eu fui mãe aos 17 anos, né? Então, isso já colocou pra mim uma... Por exemplo, quando a galera tava indo fazer movimento estudantil, eu tava indo pra casa amamentar, né? Então, eu sempre tive um outro ponto, né, de vista durante o curso. Eu nunca fui aluna naquela padrão, por exemplo. O meu curso era integral, manhã e tarde. Né? E eu precisava trabalhar, precisava sair, então eu fiz em maior tempo, tive que trancar algumas disciplinas. Né? Minha filha frequentou muito a universidade também, porque não tinha o que fazer com ela, né? Não tinha dinheiro para pagar babá, então ia junto. E sempre trabalhando, né? O que também me deu uma outra dimensão para o estudo, porque como eu já era professora, aquelas teorias faziam mais sentido para mim. Ou fazia sentido questioná-las para dizer por que não serviam, porque eu tinha uma realidade prática já, né? Profissional, para contrapor aquele saber. Sim, interessante. E mudando agora um pouquinho a pergunta, você gosta do que faz hoje? Por que você escolheu a sua profissão? Então, eu gosto de ser professora, mas eu não sei se eu gosto do trabalho na universidade. Eu adoro estar em sala de aula, eu adoro lidar com conhecimento, mas eu não gosto da vaidade acadêmica. Eu não gosto do tipo de disputa que a gente estabelece aqui dentro. Eu não gosto da forma entreguista como a gente se curva para a lógica do mercado, para a objetificação do conhecimento. Eu vi uma outra universidade viva e eu tô vendo essa universidade morrer. Então eu tô sofrendo muito nesse período, sabe? De entender que o corte das torneiras não é só um corte das torneiras, é um definhamento de um estilo de vida universitário, de uma forma, de uma potência com conhecimento crítico, de uma autonomia. E tô vendo isso tudo ser redesenhado, né? E cada vez mais, vamos dizer assim, o capital no comando disso e cada vez mais a possibilidade do pensamento crítico de ser sufocado. Agora com a EADização e o ensino híbrido, né, essas plataformas, toda a inteligência artificial, tudo que vem sendo desenvolvido, coloca a gente pensar o professor como o oleiro de Saramago, né, no livro A Caverna, como uma profissão que está se extinguindo. Porque para falar num vídeo é muito melhor um ator do que nós. Né? Para pensar a estrutura é muito melhor um web designer do que um professor. Então, assim, é muito triste tu ver por aquilo que tu lutou, um projeto de mundo, não é só um projeto de universidade, de conhecimento, né? É um projeto de tirar a potencialidade do ser humano. Tu vê isso cada vez mais sendo obliterado, cada vez mais sufocado e com menos chance de acontecer. Então, no momento, eu sofro muito na universidade. Triste. Mas por que a professora escolheu essa profissão? Bom, eu acho que eu fui bem sincera, né? Eu escolhi... pragmaticamente pensando, olha, eu já faço isso, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas veja, essa escolha não é estanque, né? Tanto é que hoje eu tô onde? Eu não trabalho na educação física. Eu não sou professora de ginástica nem de dança. Né? Eu trabalho com política educacional. Como é que eu consegui isso? Graças ao movimento estudantil e ao movimento docente, que eu fui sempre atrelada a essas pautas, né? Tentando entender o que estava posto na luta. Isso me abriu um campo do conhecimento. Então, a política educacional nunca foi a minha área de formação, mas sempre foi uma área que eu persegui. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu fiz a migração, então, para essa área que eu acho que é tão importante, né? Sim.
E que é muita cara da professora. Muita cara da professora. Na sua juventude, o que você pensava sobre a escola e a continuidade dos estudos? Olha, eu acho que eu tive muito claro pra mim, pelo que eu vi do meu pai e da minha mãe, né, que a única saída pra mim, eu não tinha herança pra esperar pra receber. Né? Eu não tinha nenhuma empresa, nenhuma firma pra ser a CEO da minha família. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer por conta própria. E aí, pra quem vem dessa classe e quer valorizar um pouquinho a sua força de trabalho, o estudo é a única chance. Então eu nunca pensei que eu não ia fazer universidade pública, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse esse caminho, né? Já tinha tudo Já, muito. E agora o nosso último campo de perguntas, né? Sua vida profissional. O que você lembra dos tempos da escola? Isso já foi respondido. O que a escola significou para você e como ela influenciou na sua vida profissional? Bom, a escola foi o lugar onde eu fui atleta, né? Onde eu me destaquei por isso. Então, eu acho que teve um papel muito importante, assim, né? Inclusive da minha autoestima, né? Do meu autoconhecimento, de reconhecer meus limites, minhas capacidades. Uma coisa que eu acho estranha é que eu nunca me percebi líder na escola. Quando eu fiz o meu chá de banheira, que eu tava grávida, né? Minhas colegas fizeram pra mim, que elas me contaram da minha liderança. Eu nunca tinha me dado conta. Vocês não devem conhecer o filme Flashdance, né? Mas a gente pintava as calças e rasgava. Eu fui a primeira a fazer isso aí, todo mundo fez na escola. Então, coisa assim que eu nem tinha essa dimensão também, né? Mas que eu acredito que foi esse espaço que me propiciou, né? De socialização, fora da família. Né? Eu gerar uma outra identidade diferente também do meu pai e da minha mãe, né? Sim, a importância da escola, né? A gente vê isso. E por último, o que você sente pela escola? Eu sinto vontade de redesenhar ela todinha. De fazer ela do zero de novo. Porque eu acho que tem muito problema, né? Mas como um espaço de socialização e de possibilidade de apreensão ao conhecimento e a diferentes formas culturais, é o único acesso para a classe trabalhadora, né? Então eu acho ela um espaço riquíssimo de potência. Né? Claro, eu não acho que a escola está em crise, eu acho que é um projeto para a escola ser assim, para ela não funcionar. Né? Eu acho que a gente precisa mudar esse projeto, mudar a nossa sociedade, porque senão a gente não muda a escola. E se a professora tem mais algo a dizer, algo que a professora quer Ai, que eu deixar amo pra vocês, que eu tô com saudade dessa mundo? turma. Também. Então, obrigada, professora, pela entrevista, a gente ficou muito feliz. E é isso, obrigada. Muito de nada.